Meus amados, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui com frio, mas mais uma vez para falar da palavra de Deus. Falar da bondade, da eficácia da palavra de Deus e das nossas falhas. Para entender, e quando entendemos, para fazer funcionar na nossa vida. Falar um pouco da dificuldade que nós temos em assimilar e colocar em prática a palavra de Deus, o desejo de Deus, o sacrifício de Deus enviando seu Filho e o sacrifício do Filho, obedecendo o Pai e fazendo a obra para nos garantir um caminho. Nós ouvimos muita gente falar que Jesus nos deu a salvação, que Ele nos salvou. E eu não acredito assim, eu não penso assim. Porque quando a gente tem alguma coisa, é nosso. E permanece conosco. Mas a salvação, Ele nos deu o direito. Ele nos deu um exemplo e nos mostrou um caminho a seguir. E que nós, embora tendo todas as informações necessárias para seguirmos por esse caminho, grande parte de nós nos perdemos, saímos fora da conduta determinada por Deus através do sacrifício de Jesus. No livro de Gálatas, no capítulo 5, o subtítulo nos diz assim: exortação a conservar a liberdade cristã. Fala de um direito que nós temos de ser agraciado pela misericórdia de Deus. Mas nós temos que estar cumprindo o nosso dever de casa. Nós temos uma tarefa a ser cumprida, para sermos salvos, para chegarmos ao céu. E toda dificuldade está na minha e na sua mão. Jesus nos deu o exemplo de como fazer, nos deixou um passo a passo, que está escrito na Bíblia. Como fazer para chegar aos céus. É claro que não está escrito dessa maneira. E nós precisamos entender. Versículo 1 do capítulo 5 de Gálatas. Estai, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-se debaixo do jugo da servidão. Nós vivemos hoje a graça de Deus. Nós vivemos hoje a salvação proposta por Deus através de Cristo. Nós vivemos hoje um favor não merecido. E é o que a graça nos mostra. A graça nos
nos presenteia com algo que nós não merecemos, porque nós somos injustos, nós somos falhos, nós somos pecadores, mas nós temos a graça que veio lá da cruz do Calvário. Nós não merecemos. E o Senhor todo o tempo está junto de nós, tentando nos conduzir e nos resgatar. Versículo 2. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes a circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Aqui fala da circuncisão, coisa que nos nossos dias não existe e que Jesus também não fez questão de tocar à frente. Mas a circuncisão aqui nós podemos entender como as coisas da lei. E nós encontramos até hoje alguém enroscado, pessoas enroscadas em alguma coisa que a lei determinava. Mas Jesus veio e mudou muita coisa. Pegou aqueles 10 mandamentos, que se nós olharmos hoje lá para as bandas de Israel, nós vamos encontrar aquele povo se enroscando e hoje em muito mais do que 10 mandamentos. Porque o homem é fadado a se atrapalhar, a caçar dificuldade. E de novo, protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Nós sabemos que nós não podemos vivendo duas situações. Ou nós vivemos a lei de Moisés, cujo Novo Testamento diz que pela lei nenhuma carne se salvaria. E talvez essa seja a preocupação principal de Deus, a ponto de nos enviar Jesus, o seu Filho, para fazer uma mudança nisso. E quando for questionado a respeito dos mandamentos dados a Moisés, ele diz, olha, o primeiro e mais importante é amar a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, reconhecer que é por Ele e sem Ele nada funciona. E o segundo, que é semelhante a esse, amarmos o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Ter cuidado pelas pessoas da maneira que nós cuidamos de nós. Embora nós encontramos muita gente que não cuida nem de si. E ficou resumido nisso. Viver o amor de Deus e amar o nosso semelhante. Nós encontramos muita facilidade quando nós nos propomos a amar aquelas pessoas que estão do nosso lado, que cooperam conosco, que sentam na mesa conosco, que nos ajuda a acender a churrasqueira, que faz parte do nosso dia a dia e nos alegra. Maravilha amar uma pessoa dessa.
Mas a Bíblia nos mostra que amar ao próximo, às vezes é aquele que está te fustigando, que está te atrapalhando, que está vivendo para causar um inferno na sua vida. E você tem que não deixar do lado e pedir a Deus pela vida dele. Pedir a Deus que purifique, que transforme e que ele possa conhecer essa palavra que nós estamos falando e viver de uma maneira diferente. Se nós tentarmos viver pela lei, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Porque for advertido que através da lei ninguém se salvaria, nenhuma alma. Mas que a graça, de certa forma, protela os nossos pecados e espera até o dia que você modifica o seu modo de vida para receber perdão. A lei significava punição. Você pecava e você era punido como um tipo de sacrifício. Mas pela graça vem o perdão. Você se arrepende e você não é punido. Você é perdoado e recebido de volta por Deus. Graça é a bondade de Deus nos dando o que nós não merecemos. E misericórdia é Deus perdoando os nossos pecados. Deus perdoa pecado. Qual pecado Deus perdoa, pastor? Todos. Depende de nós cairmos em si, reconhecer o nosso erro, o nosso pecado e corrermos atrás do perdão. A palavra diz que todas as vezes que nós buscarmos, Ele vai estar atento e preste a nos perdoar. Então nem tudo está perdido. Eu não sei como você está se relacionando com Deus. Mas por pior que esteja, existe uma forma, existe uma fórmula, existe um conserto, existe uma maneira de reparar essa dificuldade e consertar. Se achegue a Deus. Pense nisso. Que Ele nos conceda essa graça.